Graça e paz, amados, amigos do Facebook, amigos do YouTube, do Instagram, de todas as nossas redes sociais. Louvado seja Deus pela tua vida. É muito bom estar aqui com vocês para mais um mergulho nas Escrituras, para mais um momento de meditação naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. É muito bom compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração, no meu entendimento. E nós já estamos aqui na nossa quinta aula, no nosso quinto vídeo aí do nosso estudo sobre a igreja de Corinto. E eu gostaria de hoje falar sobre algo fantástico, algo que muito me alegra, que é a pregação bíblica. Eu, como um pregador da palavra, como um ensinador das escrituras, gosto muito de falar sobre esse tema, sobre pregação. Porque a igreja de Corinto também recebeu de Paulo ensinamentos relacionados à pregação da palavra de Deus, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Glória a Deus. Enquanto isso, você já vai curtindo aí esse vídeo, já vai clicando no coração, já vai compartilhando, já vai digitando nos comentários aí de onde você está assistindo, digitando também aleluia, glória a Deus, marque os seus amigos que você gostaria que assistissem esse vídeo também, enfim, os pregadores, pastores, enfim. Quando você compartilha, quando você interage, você também faz parte do reino, você também faz parte desse ministério, você é um coparticipante desse ministério junto comigo, amém? Glória a Deus. Nós vamos utilizar um texto base para falar sobre a natureza da pregação bíblica, vamos falar sobre a pregação do Evangelho, vamos utilizar 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4 e 5, está aqui embaixo, você acompanhe por aí, amém? Glória a Deus. Bom, no que tange a pregação do Evangelho, no que tange a vida de cristão, no que tange a natureza do novo homem, quando nós falamos de Paulo, nós sabemos que ele tinha uma vasta cultura, um vasto conhecimento da cultura secular do seu tempo. Ele era um homem que conhecia muito bem as Escrituras, ele era um erudito da Bíblia Sagrada, do caso das Escrituras, do judaísmo. Ele era, além disso tudo, além de ser um homem de conhecimento vasto no que tange a cultura secular, além de ser um homem que tinha um conhecimento poderoso das Escrituras, pois estudou nas melhores escolas, com os melhores mestres, ele ainda era cheio do Espírito Santo, aleluia. Então, o apóstolo Paulo ensinava a palavra de Deus e ele também pregava, porque ensinar e pregar são duas coisas diferentes. Nós temos nos dias de hoje confundido muito as coisas e a gente tem colocado as coisas cristãs tudo no mesmo bolo. Então a gente vai e pensa que eu prego a palavra, então eu ensino. Não, porque pregação é uma coisa, exortação da palavra é outra coisa, ensino da palavra é outra coisa. Então, Paulo ensinava as Escrituras e também pregava as Escrituras. Sempre com unção, sempre com graça, sempre cheio do poder de Deus, sempre sendo usado pelo Espírito Santo, mas também de maneira profunda. Paulo, dificilmente você vai ler as epístolas de Paulo e você vai ver ele falando de maneira superficial sobre algum assunto. Ele sempre aprofunda, ele sempre começa a falar sobre um tema e ele sempre se aprofunda naquilo. Por quê? Ele tem o quê de mestre. Paulo, além de apóstolo, Paulo também era um evangelista, mas Paulo também era um grande mestre das Escrituras. Então ele conhecia muito bem as Escrituras, ele aprendeu as Escrituras não somente com os fariseus, mas também com Cristo. Então, eu já gostaria de começar a falar sobre isso. Se você é um pastor, se você é um pregador, se você é um mestre da palavra, compreenda as diferenças.
Ensinar não é pregar, pregar não é ensinar. Por quê? A grande parte da igreja hoje tem sofrido com isso. Vive somente de pregação. Por quê? Acha que pregação é ensino. Eu conheço pessoas que viveram anos na igreja e nunca pararam para aprender as escrituras, para estudar a Bíblia. Porque acha que o fato de estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo está sendo ensinado. Não, você não está sendo ensinado. A pregação não ensina. A pregação não lhe dá bases estruturais, nem doutrinárias, nem de conhecimento escatológico, de conhecimento teológico, nada disso. Você só recebe aquilo para mudança e edificação do teu caráter. Esse é um dos grandes principais intuitos da pregação para pessoas que já aceitaram a Cristo, que já receberam a Cristo. Porque se você prega a Cristo, nós falamos sobre isso nas outras aulas, se você prega a Cristo para que pessoas que ainda não o conhecem o recebam, é uma coisa. Para aquelas pessoas que já o receberam, você vai pregar para aquelas palavras, para aquelas pessoas, como que ela deve viver agora no reino de Deus. Então, estudo bíblico, conhecimento teológico, doutrinário, você não vai aprender com pregação. Então, é bom que você tenha isso bem separado na tua mente. Você tem o seu pastor, que é aquele que cuida de você, que é aquele que trata o seu caráter, que é aquele que cuida das tuas feridas, que é aquele que te acompanha diariamente. Mas você também tem que ter um mestre, que é aquele que vai te ensinar as escrituras. O seu mestre pode ser o seu pastor, mas quando ele estiver lhe ensinando a palavra, ele vai falar da palavra. Ele vai ensinar questões, aspectos relacionados à palavra de Deus, incluindo aspectos culturais, históricos, enfim, porque a palavra de Deus ela engloba todas essas questões. Quando você a estuda. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos falando sobre a natureza da pregação. E falamos sobre Paulo e a pregação bíblica, a pregação que Paulo ensina aos coríntios e a pregação que ele também está ensinando para nós, quando ensina aos coríntios, nós temos que aprender com ele e com a igreja de Corinto que a genuína pregação bíblica ela deve sempre ser centrada única e exclusivamente em Cristo. Toda pregação bíblica deve ser focada, centrada, direcionada para Cristo e para a morte de Cristo na cruz do Calvário. Porque veja bem, Jesus, ele é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. João vai falar sobre isso lá no seu livro, no capítulo 1. Jesus, ele é o princípio, o meio e o fim das Escrituras. Toda a Bíblia Sagrada, ela fala do início, ela fala do meio e ela fala do fim de Cristo. Quando Jesus diz que o fim da lei, olha só, quando a palavra de Deus vai dizer que Jesus é o fim da lei, não quer dizer que a lei acabou e Jesus começou, não. Ele é o fim no sentido de ele é a razão da lei existir. Então, não há como pregar o evangelho, sem falar de Cristo. Infelizmente, é bem comum isso nas igrejas. Você vai ouvir pregadores, falam muito bem, se expressam muito bem, mensagens lindas, cativantes, mas em nenhum momento ele falou Cristo. Você não viu Cristo ali, ele não falou de Jesus, ele não relacionou a passagem com Cristo. É uma palestra. Aquilo não é uma pregação. A pregação, ela sempre tem que ter Cristo como foco, como centro, como propósito. Mas
você pode se perguntar, tudo bem, mas qual que é o sentido da cruz de Cristo numa pregação? Qual que é o sentido da palavra da cruz numa pregação? Como que eu vou aplicar e como eu devo aplicar, como eu devo entender, ouvir, receber uma mensagem focada, centrada, direcionada para a cruz? Como que eu vou compreender isso tudo? O que é o que Paulo está dizendo lá na primeira epístola dele aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 17 e nos versículos 18 e 23. Cruz, quando a gente fala a palavra da cruz, mensagem da cruz, a mensagem tem que ser direcionada na cruz, isso é uma metonímia, isso é um símbolo da obra de Cristo. Então não é porque você vai pregar toda a mensagem que você vai pregar sobre cruz. Você vai falar da cruz, você vai falar da cruz. Não, quando a gente diz que a mensagem de Cristo tem que estar focada na cruz, é na obra. A cruz significa a obra redentora de Cristo. A obra que Cristo desenvolveu, a obra que Cristo fez mediante a sua morte. Mediante o propósito que era se entregar na cruz do Calvário. Não estou dizendo para você que você vai ter que ficar falando só sobre a cruz. Um dia você vai falar sobre o carregamento da cruz. Não, estou dizendo da obra. Você pode pregar, por exemplo, sobre a vida de Abraão, desde que você direcione essa mensagem para a obra de Cristo, para a obra daquilo que Jesus fez, para a obra daquilo que ele ensinou, para a obra daquilo que ele nos deixou. Porque uma pregação sem Cristo, como que... vou imaginar o seguinte, então aí você prega, eu já vi isso acontecer, inclusive recentemente. O pregador começou lá a pregar sobre Elias e falou sobre Elias, Eliseu, milagre, coisa, e ficou ali 40 minutos, uma hora, uma pregação cativante com muitas questões interessantes. Aí, só que não falou de Cristo, não falou de Jesus, ninguém ouviu a palavra Cristo, nem a obra redentora de Cristo, nem nada relacionado ao que o Cristo fez. Aí no final, depois que ele pregou a mensagem, ele quer perguntar para as pessoas, que vai fazer o apelo, vai querer verificar com as pessoas quem é que quer receber Cristo como Senhor e Salvador da tua existência. Mas peraí, uma pessoa que entrou ali, que ouviu sobre Elias, ouviu sobre milagre, ouviu sobre redemoinho, ouviu sobre Deus e os corvos e coisas. Aí depois essa pessoa ela não sabe nada de Jesus, ela nem sabe quem é Jesus. Ela não é crente ainda. Aí essa pessoa, aí depois esse pregador que foi lá, e aí ele vai falar se eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, entregar minha vida para ele, mas quem é Jesus? Consegue compreender? É por isso que eu disse no início desse vídeo que estudo, que ensino é uma coisa, pregação é outra. Pregação do Evangelho para pessoas que ainda não conhecem a Cristo é uma coisa. Exortação para pessoas que já conhecem a Cristo é outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente para você que prega a palavra, principalmente para você que ensina, principalmente para você que frequenta de repente uma igreja onde você recebe oportunidades para estar compartilhando versículos. Você precisa ter isso bem claro dentro da tua mente. Qual é o propósito daquilo? Eu vou falar, mas qual que é o direcionamento? Alguém me tirou uma dúvida, eu preciso explanar alguma coisa? Porque o que acontece? Toda vez que a gente vai falar sobre a cruz, sobre a obra redentora de Jesus, sobre aquilo que Cristo fez, a gente está sempre trazendo, a gente vai ter sempre que trazer o sofrimento que o nosso Senhor teve, a gente vai sempre ter que falar sobre a paixão dele por nós, sobre o amor que ele teve por nós. Quando a gente vai falar sobre a obra redentora de Jesus, a gente tem que falar sobre a morte, a gente tem que falar sobre as bênçãos que esse sacrifício
proporcionou para nós. A gente tem que falar sobre a expiação, ou seja, a remoção do pecado. A gente tem que falar sobre a redenção do homem. Eu fui remido, tudo bem, mas qual que é a diferença? Para mim, que fui remido pelo sangue de Jesus, e para uma pessoa que não foi remida, o que é a remissão? O que é a redenção do homem? O que é a reconciliação do homem? Então, toda vez que a gente vai pregar a Cristo, a obra de Cristo, a gente tem que falar sobre isso tudo. A reconciliação de Deus com o homem mediante a obra de Cristo. Como que isso funciona? A importância do perdão. Eu não posso falar sobre a obra redentora de Cristo sem falar de perdão. Eu não posso falar sobre a obra redentora de Cristo sem dizer que ele removeu a maldição da lei. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 24, está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 10, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 16, está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 10, Hebreus 12, 2, enfim. Todos esses textos proporcionam um entendimento. Eu já vou deixar aqui de lição de casa para vocês lerem esses textos. Romanos capítulo 3, não, vou falar os capítulos, você lê o capítulo inteiro. Romanos capítulo 3, Gálatas capítulo 3, Efésios capítulo 2, Colossenses capítulo 1 e Romanos capítulo 12. Você vai começar a compreender a obra redentora de Jesus. É por isso que eu disse, acho que duas aulas antes, que a superioridade da mensagem da cruz, o poder que ela tem. Se você quiser rever as aulas, você vai compreender bem o que eu estou dizendo. Lá no início, quando eu disse da superioridade da mensagem da cruz. Porque ela engloba isso tudo, ó. Ela engloba o sofrimento de Jesus, o sofrimento dele. Ela engloba as bênçãos que o sacrifício dele trazem, a paixão dele, ou seja, o amor que ele teve pelo homem, a morte, o perdão, a redenção, a reconciliação de Deus com o homem, a remoção da maldição da lei. Então, quando você prega tudo isso, ou quando você tem isso tudo numa mensagem, meu amigo, é só falar quem quer receber Jesus, porque você vai ver que vai encher de gente lá na frente para receber Jesus. Porque esse é o poder da mensagem da cruz. Você não precisa ficar falando da cruz. Quando a gente fala mensagem da cruz, é a obra que Jesus fez. A obra. Isso, por exemplo, isso tudo que eu disse é a paixão, a morte, o sofrimento, a redenção, a expiação. Isso tudo é uma mensagem poderosa para você pregar na ceia. A pregação do Evangelho, quando ela é direcionada para resgate de vidas, ela precisa começar a ter o seu meio e o seu fim em Cristo. Sabe por quê? Paulo vai falar sobre isso lá na sua epístola aos Efésios, capítulo 1. A mensagem da cruz, ela aniquila, ela remove e ela destrói qualquer discurso de sabedoria humana, qualquer discurso filosófico, qualquer discurso de entendimento mundano sobre salvação do homem, sobre redenção do homem. Deus, ele sempre vai ter um compromisso com a pregação, mas a pregação que Deus quer nos nossos púlpitos, a pregação que Deus quer nas nossas igrejas, nos nossos altares, é a palavra da cruz. Porque esse talvez foi o principal feito registrado nas Escrituras. Então, Deus,
compromisso com aqueles que pregam o evangelho da salvação mediante palavras da cruz. Então, Paulo vai falar sobre isso aos coríntios. Ele vai dizer isso aos coríntios. Olha, vocês precisam focar as suas mensagens, focar a sua pregação em Cristo, começando por Ele, falando dele e terminando com Ele. Amém? Pastor, então eu vou poder falar sobre Elias, Abraão, Davi que eu gostava tanto. Não pode. Pode. Desde que você sempre traga a sua mensagem para Cristo. Ela precisa sempre apontar para Ele. Ela precisa, em algum determinado momento, voltar para Ele. Eu, quando prego mensagens onde o texto base ou a temática ela é sempre relacionada no Antigo Testamento, eu tomo sempre muito cuidado para arrumar um gancho para trazer essa mensagem para que ela seja direcionada para Cristo. Posso falar de Davi? Claro, Davi era tipo de Cristo. Posso falar de José? Claro, José era tipo de Cristo. Posso falar sobre Abraão, Isaac? Sim, eles são tipos de Cristo. Então você tem que entender, por isso que você só vai saber isso tudo quando você estudar a palavra de Deus. Quando você tiver um mestre, quando você tiver alguém que vai te ensinar, que vai te trazer luz a essas coisas. Por exemplo, Isaac, quando foi ser sacrificado, quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaac, ele é um grande tipo de Cristo. Aquela cena toda do sacrifício de Isaac é uma tipologia fantástica do ministério de Jesus. Você aprende esse tipo de revelação com estudo da palavra, com mestres. Você pode, dependendo do pregador, pegar uma coisa dessa ou outra, mas geralmente não. Geralmente os pregadores, e esse é o grande intuito do evangelista, é trazer a mensagem da cruz, é trazer a exortação. O seu pastor, quando vai pregar, ele vai pregar ali para poder edificar o teu caráter, para poder mudar a tua vida, para poder te trazer uma consciência cristã, uma vida cristã, um entendimento cristão para as coisas do dia a dia. Ele não vai te ensinar a palavra de Deus. E a gente só conhece a Deus quando a gente estuda a palavra de Deus. Porque a gente começa a mergulhar nos segredos da palavra, começa a entender o pensamento de Deus. Claro que a gente nunca vai compreender Deus por inteiro. Eu não posso dizer que eu conheço Deus. Ninguém pode dizer que conhece Deus, mas um pouquinho a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo como que Deus é na sua essência quando a gente mergulha na palavra. E isso a gente faz com mestres, com professores, com ensinadores. Esses ensinadores, esses mestres, podem ser o seu pastor, se ele tiver esse chamado, se ele tiver esse ministério debaixo da unção dele. Amém? Glória a Deus. É um pouquinho sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Não vou encerrar aqui para a gente para não ficar muito comprido. Senão a gente também ele fica muito cansativo, enfim. Eu só gostaria que você tivesse essa reflexão. A cruz é um símbolo da obra redentora de Cristo, que foi realizada mediante a sua morte na cruz do Calvário. Então, quando a gente fala mensagem da cruz, a palavra da cruz, o foco na cruz, não é na cruz em si, mas na obra toda que Jesus realizou. Amém? Glória a Deus. Então já passei para vocês aí os versículos, os capítulos para vocês lerem, para vocês estudarem. Tá aqui os nossos livros, os meus livros. Gostaria de deixar para vocês aqui, rapidamente, para a gente não ficar muito longo, As Quatro Torres, por onde Satanás tem investido na vida dos cristãos dessa geração. Uma palavra poderosa que Deus colocou para mim e eu compartilho com vocês. A nova criatura. O que você se tornou depois que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida?
Está aqui, você precisa desse livro. Olha, grande parte dos cristãos dessa geração não sabem o que se tornaram. Não sabem o que é ser uma nova criatura. Talvez você também não saiba. Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar com vocês. E grande parte dos cristãos que eu conheço também não sabem orar. Não oram como Jesus ensinou. Está aqui, ensina-nos como orar. O Pai Nosso como modelo de oração diária. A oração do Pai Nosso ela é um modelo que Jesus deixou para os discípulos quando eles queriam aprender a orar. Então você tem que pegar esse modelo e aplicar nas suas orações diariamente. Como? Está aqui. Eu separei aqui, ó, cada verso da oração do Pai Nosso e explico como que você aplica ela no seu dia a dia. Livro poderoso. Amém? Glória a Deus, pastor, eu quero adquirir os livros, estou no Brasil, como eu faço? www.ericsantana.com.br. A gente manda para você pelos correios. Pastor, estou na Europa, estou em Portugal, estou na França, Alemanha, Bélgica, enfim. Posso adquirir pelo site? Pode, mas se você quiser que ele chegue mais rápido, você digita nos comentários: pastor, eu quero o livro e moro na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Que a gente vai entrar em contato com você aí depois no particular, para a gente poder pegar endereço e tudo isso direitinho, que eu mando daqui da Europa para você. Chega mais rápido. Amém? Glória a Deus, eu espero que você tenha sido poderosamente abençoado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de marcar alguém que você gostaria que assistisse. Amém? Não esquece de curtir aí, de compartilhar, enfim, para que você também seja um cooperador do Reino de Deus, para que você também faça parte desse ministério. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.